Adriana Silva é educomunicadora e a palavra tem sido seu lugar de pesquisa há muitos anos. Na última década, se encantou pela palavra disruptura e por todo o seu significado de força e poder. Adriana terá sua fala mediada pela mestra em educação e pedagoga Laura Abad. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Boa noite, Adriana. Primeiro eu queria partilhar a minha alegria de estar aqui nesse evento, nesse momento tão especial de celebração de 20 anos da Fundação Feira do Livro, de 20 anos da Feira Internacional do Livro, da Fundação do Livro e Leitura. É uma linda trajetória da feira e um evento muito significativo esse. E lindo também porque você faz parte, né? Esteve ao longo da organização da feira por muitos anos. Começou me deixando sem graça. Obrigada. A palavra de hoje é disruptura, e aí no artigo que você escreve, logo você traz uma citação do linguista Círio Pocente, dizendo que num texto cabem muitas interpretações, mas não todas, e que a palavra disruptura tem esse sentido para você também. Então a pergunta é, por que disruptura é uma das palavras, dessas 20 palavras escolhidas, e qual o sentido que você atribui para ela? Agradecer você estar aqui. Agradecer a todo mundo que está assistindo, acompanhando, na hora ou depois. Tem sido um projeto muito importante para a Fundação do Livro, porque é esse exercício de resiliência, conforme a gente já viu, num objetivo de humanização, como a gente acabou muito recente de ver. E como foi dito pela Dulce, eu sou uma apaixonada pela palavra. Eu gosto da palavra, inclusive eu costumo dizer assim, nossa, que palavra linda, e costumo repetir. Eu gosto da sonoridade das palavras, eu gosto da componização, eu gosto do jeito que ela é grafada, né? Eu me encanto pela palavra. E, inclusive, numa das atividades de formação que eu tenho oportunidade de fazer com alunos, eu peço para a turma criar palavras. Né? Eu coloco algumas palavras que as pessoas conhecem, depois peço para elas criarem algumas palavras. E é um exercício muito difícil. Não se coloca esse desafio. Pensa em criar uma palavra. Ou a gente vai fazer uma palavra que parece totalmente tão sem sentido que a gente fala, nossa, que feio que ficou. Ou ela fica muito próxima de uma palavra que você já conhece, porque a gente vai plagiando as nossas próprias palavras. Mas as palavras são lindas, maravilhosas, e eu gostava de sempre lembrar o Vinícius de Moraes, né, que quando você fala uma palavra que não existe, e todo mundo fala assim, desculpa. E eu, muito rapidamente, né, para tranquilizar a pessoa que inventa uma palavra, eu falo assim, você pode. Né? Vinícius de Moraes já nos autorizou a inventar palavras. Então, a palavra ela é rica, ela é, às vezes, ela tem uma dimensão tão grande que ela dá conta de muitas mensagens. E essas mensagens se alteram ao longo do tempo. Algumas palavras, elas se alteram porque elas não dão mais conta de comunicar, porque muito conhecimento foi agregado sobre o que ela tinha que comunicar. E aí, então, a gente precisa adotar outra e usar outra. Uma palavra dessa, por exemplo, se o pessoal que está acompanhando e você lembrar, a gente usava muito mais ecologia do que a gente usa hoje. Hoje a gente usa muito mais sustentabilidade, porque ecologia, com o passar do tempo, ela não deu conta de trazer para a gente tudo o que nós precisávamos trazer para o nosso debate, e aí a sustentabilidade entra. E assim outras palavras. Né? Falávamos um pouquinho antes aqui com César Nunes, né, do que poderia vir ser uma 21ª palavra, e aí a gente falava sobre, quem sabe, inclusão. Inclusão é essa palavra. Uma inclusão é uma palavra que transita no tempo e ela vai tomando novos sentidos, porque se assim não for, ela morre. Outras palavras, porque realmente elas perdem totalmente o sentido. Né? Então, esse trânsito da palavra é muito importante. E essas palavras, às vezes, demora século para alterar. Né? Demora muito tempo para alterar. Não é o caso de disruptura. Disruptura é uma palavra nova, de origem americana, e muito rapidamente transitou de um significado para o outro. Na primeira versão da disruptura, é uma coisa que realmente termina, interrompe, acaba com alguma coisa. E aí pode até ter um tom negativo, porque acabou com alguma coisa que não queria que fosse acabado. Depois começam a trabalhar a disruptura dentro do campo da tecnologia. E a disruptura ganha um complemento, porque algumas palavras elas não são autônomas.
né? Eu falo que elas são, no caso da própria gramática, que elas são transitivas, mas nem sempre porque são transitivas, porque as palavras precisam de um complemento para dar todo o tom que você quer quando você usa. E disruptura também. Aí ela ganhou disruptura tecnológica, disruptura informativa, disruptura sociológica. Ela foi adicionando outras palavras, porque ela sozinha também não deu conta para dizer quais eram as disrupturas. E exatamente por isso que ela está dentro das 20 palavras, né? Pela essa força emergente que ela adquiriu e todo esse sentido que ela possibilita qualquer usuário dessa palavra de emprestar num texto ou numa narrativa verbal. Muito bacana essa questão da palavra. No teatro, você fala, fala uma palavra nova. No teatro, a gente usa muito um exercício que é falar numa linguagem que não existe. Às vezes vai fazer uma cena com uma linguagem inventada. É muito difícil. Muito difícil. Tanto é que quando eu vou fazer essa palestra da palavra, eu invento antes. Porque você precisa olhar, pegar o texto, mudar. De cabeça, faz esse exercício você em casa. De cabeça é difícil. Sempre sai um sotaque meio chinês, meio russo, sempre vai para algum acento que ganha, né? Mas pensando então em disruptura, uma forma um pouco diferente de ruptura, né? Que a gente preserva um pouco aquilo que vem, a essência do que está sendo rompido, mas que está sendo preservada essa essência. Você acha que nós, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, a gente precisa de mais ideias disruptivas e talvez a gente não tenha mais ideias disruptivas até agora, porque a gente está muito focado em buscar respostas ou certezas e não olhar para as perguntas que a gente precisa a partir de questionamentos da nossa realidade, assim que a gente vive? Eu acho que você tem resposta para a pergunta, mas vamos responder para o pessoal de casa. Bem, a diferença entre disruptura e ruptura é exatamente essa. A disruptura ela vai propor uma outra coisa, né? E a ruptura vai propor uma colagem de uma coisa que já vinha sendo. Então, a disruptura é uma necessidade de momento. Nós estamos precisando nos afastarmos de algumas coisas. Um dos grupos que eu faço parte de pesquisa, a gente trabalha com a teoria U. A teoria U ela é um conjunto de propósitos, né, de princípios, uma espécie de metodologia que ajuda a gente a pensar um pouco o mundo. E ela tem lugar no MIT, em Massachusetts, e ela propõe, nesse movimento da teoria U, quando você vai fazer esse percurso, né, na descida da pesquisa, você se faz um monte de perguntas sobre o que você está pesquisando, aí você faz aqui na base do U, nessa metodologia, ele pergunta o que é que precisa deixar para trás para que uma nova coisa possa tomar o lugar dessa coisa velha, né? Dessa coisa que está impedindo você de inovar. Então, eu acho essa teoria fantástica, a gente tem trabalhado com ela desde 2014, e quando a gente faz qualquer aplicação dessa teoria em qualquer assunto, e cabe em tudo, cabe no nosso dia a dia, cabe no nosso trabalho, cabe nas nossas dificuldades, né, fazer o percurso do U e se perguntar o que é que a gente precisa deixar para trás, porque se a gente não deixar para trás, não deixa vago o espaço na bagagem ou na mala para entrar uma outra coisa. Então, muitas vezes, a gente não deixa uma coisa nova entrar porque a gente não se livra de uma coisa velha. E se livrar de uma ideia antiga, obsoleta, de um princípio de vida, de alguma coisa que você passou a vida toda construindo, nossa, é um exercício muito difícil, não é um exercício fácil. Desde coisas simples, como deixar o cabelo curto se você sempre teve comprido, né? Uma coisa simples dessa, como de repente, não vou mais trabalhar no mundo corporativo, quero fazer empreendedorismo social. Tenho certeza que tem muita gente querendo sair desse lugar para ir para um outro lugar, mas é difícil. Então, são habilidades que a gente precisa parar em algum momento para adquirir, para treinar, porque senão não avança. Você falando agora, eu fiquei pensando, né, em algumas questões estruturais que a gente tem na sociedade, por exemplo, o machismo, né? Homens que se dizem em desconstrução. Eu sou um machista em desconstrução. Eu acho que passa um pouco por aí também, né? Nesse movimento dessa teoria U, do que eu preciso deixar para trás, daquilo que eu não vou abandonar, mas eu sei que precisa ser feito de forma diferente, porque eu preciso ter uma leitura diferente do meu comportamento, das minhas atitudes. E aí engata, né, sem ter concluído a primeira pergunta, engata na questão do que é que nós precisamos, quais são as ideias disruptivas que nós precisamos para esse momento da vida do mundo, né, o que a gente está precisando.
Eu acho que uma disrupção que a gente tem que fazer, né, muito rapidamente é se permitir a fazer disrupturas. Sim. Eu acho que essa é a primeira. A gente precisa acordar de manhã e dizer assim, eu posso. Eu não quero fazer igual. E a gente estava brincando um pouquinho antes de entrar, né? Vou até dar o exemplo de novo, porque eu acho que ele ilustra muito bem, que eu, por conta da pandemia, há 7 meses eu não fazia unha. Por estar aqui, né, todo mundo ia ver, fui fazer a unha. E a hora que eu estava fazendo a unha hoje, depois de 7 meses, eu falei, não mudou nada. Tá tudo igual, eu vim no mesmo lugar, faço com a mesma pessoa, usei a mesma cor de esmalte. Fiquei tão decepcionada porque eu queria ter ressurgido diferente. Mas não é fácil. Tem uma frase que eu vi no outdoor, eu não consegui achar o autor, que a simplicidade é a maior sofisticação que existe. Desde que eu vi essa frase no outdoor, eu tenho pensado o quanto é difícil ser simples. Porque a simplicidade é uma coisa que não cabe com a competição. Porque quando você vai para uma competição, você não consegue ser simples, porque senão você vai para uma luta que você já vai perder. Então, e a competição é uma coisa que gere muito o nosso dia a dia, ela encaminha a gente, ela empurra a gente, ela puxa, empurra, né? Então, ser disruptivo é uma tarefa bem complicada, é um desafio muito grande, e eu acho que talvez essa seja a nossa grande demanda. No mundo do trabalho, a gente fala assim, mas fulano teve uma ideia genial, fez uma apresentação maravilhosa. Mas aquilo era muito arroz com feijão, né? É o simples. Não, mas é um arroz com feijão muito bem feito. Exatamente. Né? Que às vezes vai valer muito mais do que uma ideia mirabolante e genial, né? Você citou a pesquisa com a teoria U, né, do Instituto de Pesquisa, do IPSIC, e tem um livro, você é uma das autoras, né, 6 Passos para a Cidade Humana. E o primeiro passo, né, do livro é colocar o ser humano em primeiro lugar. Colocar o ser humano em primeiro lugar é uma ideia disruptiva? Parece que não, mas definitivamente é. Por quê? Não é óbvio assim colocar o ser humano em primeiro lugar. Né? E a gente viu isso agora com a questão da pandemia, mais acentuado ainda. Né? Colocar o ser humano em primeiro lugar é sobrepor em relação à institucionalidade. E as instituições são mais soberanas do que a própria humanidade. Né? A gente faz porque está num determinado lugar e esse lugar é uma instituição. E a gente não faz porque a gente tem que fazer, porque a gente tem que dar conta de uma humanidade que foi muito bem falado anterior com o César Nunes. Então, colocar o ser humano em primeiro lugar é romper com o que a gente tinha antes. E a gente tem tantos exemplos que não colocam o ser humano em primeiro lugar. Um deles que está no livro é a própria questão do medicamento da AIDS, por exemplo. Uma disputa entre os Estados Unidos, né, e a África, com o medicamento, e eles não faziam a entrega dos medicamentos para salvar milhares de milhões de vidas na África por conta de acordos comerciais. Quer dizer, um acordo comercial que não viabiliza a entrega de um remédio, ele não colocou o ser humano em primeiro lugar. Então, se a gente fizer um exercício cotidiano, a gente vai o tempo inteiro achar uma série de exemplos que mostram que o ser humano não foi colocado em primeiro lugar e não vem sendo colocado em primeiro lugar. Então, colocar o ser humano em primeiro lugar é uma ideia, é uma proposta disruptiva no sentido de reverter mesmo o modelo que está aí consolidado. Em tese não deveria ser, né? Por isso que eu disse que aparentemente parece só uma questão de continuidade, uma questão só de percepção, de ponto de vista, mas de longe não é. Colocar o ser humano em primeiro lugar é tão difícil quanto ser disruptivo. Eu acho que é um exercício bem importante e complexo, né? A gente não faz isso nem com a gente mesmo. Quantas vezes a gente não coloca a gente mesmo em primeiro lugar na hora de tomar uma decisão? Quantas vezes? Eu estava lendo um livro, eu estava até comentando antes da gente entrar aqui, um livro de uma médica de cuidados paliativos, e aí ela traz um pouco isso mesmo, né? Quando você trabalha com pessoas, você cuida do outro, é quase que antiético você não cuidar de você mesmo. E a gente cria uma cultura de que, nossa, hoje não tive tempo nem de almoçar. Nossa, não tive tempo, não estou tendo tempo nem de tomar banho. Lilian Rosa tratou desse assunto quando discutiu identidade. Né? A questão de você poder se localizar, se encontrar com o outro, você precisa estar soberano de si mesmo. Né? Você precisa estar autoavaliado por si mesmo. Né? Como é que você vai querer que o outro fique bem? Se você não estiver bem, você não está inteiro para servir o outro, para ajudar, para auxiliar o outro. E o tempo inteiro a gente testa a nossa humanidade tomando decisões equivocadas. E pensando na feira, Adriana, nesses 20 anos,
Você acha que a feira precisou realizar disrupções, né, ser disruptivas em algum momento para poder seguir ao longo desses 20 anos? Sim, né, como resposta, sim. É que em alguns casos, exatamente por conta de uma origem estratégica, de uma linha de condução, ela fez mais rupturas do que disrupturas. Né? Ela deu sequência, ela fez curvas, mas foi carregando toda a sua mala. Né? Ela subiu a escada, mas puxou a mala. Então, ela vem trazendo uma maturidade. Né? Quando a gente estava falando para comemorar, né? E o resultado, o que a gente está fazendo em 2020, a gente só pode fazer em 2020 porque muita gente fez muita coisa antes de 2020. Porque o resultado do projeto cultural Feira do Livro é um projeto de maturidade. Então, ele é um projeto de continuidade, ele é um projeto de rupturas contínuas, né, que nos foram sendo colocadas como necessárias, né, menos do que disruptura, né, dentro da estrutura, até para a gente não deixar equivocado a apresentação do conceito para quem está acompanhando. Né. Então, foram muitas rupturas, muitas. Mas ainda talvez o formato digital seja a coisa mais próxima de uma disruptura, mas ele ainda traz a literatura. Então, como ela tem a literatura como seu cerne, como a sua base, né, como a sua estrutura, ela não consegue ser disruptura e nem tem essa função. Né? Ela tem que fazer as rupturas da melhor forma possível, mas ela tem que trazer. Ela tem que trazer o que foi pensado lá no primeiro ano, ela tem que trazer todas as pessoas que estiveram lá, ela tem que trazer todos os desejos das pessoas que querem que ela continue. E ao fazer isso, né, ao trabalhar para permanecer de algumas formas como ela foi pensada, então ela vai fazer rupturas, mas não disrupturas. Mas ela traz todas as palavras que passaram por esse palco, né? Identidade, resiliência, democracia, né? Eu acho que... Com certeza, com certeza. Dentro do que nós estamos discutindo, que é a palavra, a linguagem e a proposta desse evento, casando com a palavra disruptura, eu disse que a primeira disruptura que a gente tem que fazer é querer fazer a disruptura. Tem uma outra que casa muito com o tema, que é a questão da rede de conversação. Né? A gente estava falando da teoria U. A teoria U levou a gente, né, esse grupo de pesquisa, ao conceber um modelo de cidade, que a gente, então, organizou no livro, que são 6 passos para a cidade humana, que são 6 passos que as pessoas precisam dar, colocar o ser humano em primeiro lugar, né, transformar o cidadão, o usuário da cidade, em co-criador, viver em comunidade, fomentar a economia co-criadora, promover disruptura no nosso modelo econômico, porque se a gente não der conta disso, a gente não dá conta de uma série de outras disrupturas, religar o ser humano ao meio ambiente, né, educar nas suas múltiplas formas, são os 6 passos para a gente trabalhar com isso. Mas na questão do colocar o ser humano em primeiro lugar, depois que a gente concluiu que esse passo era importante, foi preciso responder como fazer isso. Né? Como colocar o ser humano em primeiro lugar. E aí talvez a gente tenha que ter pensado, né, em disrupturas. E ao chegar na questão dos modelos culturais, né? Não na cultura como expressão artística, mas nos modelos culturais de modo de vida, de celebração, a gente chega à conclusão de que tudo é cultural. Tudo é cultural. E se a gente quer fazer mudança, a gente tem que mudar a cultura. Né? A cultura da guerra, a cultura da paz, né? A cultura do opositor, a cultura de quem é conformado, tudo é um processo cultural. Né? E aí, se você se perguntar, tá bom, tudo é cultura, como é que eu reverto essa realidade? Como é que eu me proponho a mudar uma cultura que está aí, que não me agrada, que eu não quero que siga, que eu não me sinto representada por esse modelo cultural, por um novo modelo cultural? Nós chegamos a uma conclusão na leitura e na pesquisa de Humberto Maturana, que já veio à Feira do Livro, um pesquisador, um chileno maravilhoso, e esteve na cidade num evento cultural realizado pela Fundação. Ele é autor de um livro chamado A Árvore do Conhecimento, e ele vai dizer, sim, tudo é cultural, e para você mudar uma cultura, e toda a cultura é uma rede de conversação. Né? O que é uma rede de conversação? É você, por exemplo, chegar atrasado. Tudo bem chegar atrasado para o brasileiro. Não é uma rede de conversação da Inglaterra. Os britânicos, por exemplo, né, a gente brinca, né? Nossa, como você foi britânico no seu horário. É uma rede de conversação que representa os britânicos. Eles chegam no horário.
Nos brasileiros, a rede de conversação que nos representa é chegar atrasado, é normal. A gente já faz o convite com 15 minutos de antecedência, sabendo que todo mundo vai chegar atrasado e que nós vamos começar 15 minutos depois. Então, essa rede de conversação consolida o meu modo de viver. Eu me permito chegar atrasado porque existe uma rede de conversação estabelecida que me permite. E a questão do machismo. O machismo também é uma rede de conversação. Mulher faz isso, homem faz aquilo. É uma rede de conversação que começa lá na fase da educação da primeira infância. É lá na primeira infância que a gente vai começar a falar um monte de coisa para as nossas crianças e depois ela vai crescer com toda aquela informação. Ela vai consolidar essas redes de conversação. O que é legal, tentando fazer uma conexão com a fala anterior do César Nunes, é que nessa sequência, como se fosse quase uma equação. Tá bom, os problemas são culturais e a gente quer resolver. Para resolver os problemas culturais, vamos resolver as questões das redes de conversações que consolidam esses modelos de cultura. Para resolver uma rede de conversação que eu quero me livrar, eu preciso criar uma outra. Não é fácil, é geracional, ou seja, é muito, muito tempo. Mas para eu criar uma nova rede de conversação, que seria a pergunta seguinte dessa equação, a resposta em Maturana é a emoção. Só a emoção consegue reverter uma rede de conversação consolidada. E quando você pergunta, tá bom, e o que é que emociona? Maturana conclui, o amor. Então, talvez não seja à toa que eu tenha feito meu pós-doutorado com o César Nunes, né? Porque ele também fala de amor. E aí, essa questão da humanidade, do amor e como é que você vai emocionar. Né? Teve uma fala, foram tantas que eu vou me perder, mas até eu acabar de concluir eu vou lembrar. Lembrei já, a questão da própria... como a gente esquece de alguma coisa que a gente pactuou, alguma coisa boa que a gente pactuou. Né? Eles falavam aqui a respeito da queimada. Era com o Mudurukum. Ele falava da queimada e aí a gente disse assim, mas o ano passado também teve queimada. Né? E a gente se emocionou, mas esse ano volta. Porque a emoção ela tem começo, meio e fim. E a continuidade do estado emocional da pessoa é que faz com que ela continue fazendo diferente. Tem um exemplo muito prático sobre isso, trabalho de pesquisa de uma área médica, né, que eles vão falar, talvez você lembre, eu não lembro direito o nome da novela, mas tinha uma novela das 8, em que o ator era o Giannichini, não é Renato, é Reinaldo Giannichini. O Reinaldo Giannichini ia fazer o papel, acho que o personagem dele chamava Caio, e ele ia fazer o transplante de coração. Foi uma cena tão emocional, assim, todo mundo comentando que ia ouvir a cena e assistir, porque naquela noite ele ia. No dia seguinte, subiu o número de doadores de órgãos. Porque emocionados, você toma uma atitude diferente daquela que você não está envolvido, você não está emocionado. Então, por exemplo, se você não tem nenhum caso de morte de um acidente de trânsito na sua casa, mas passa a ter, você tem um outro comportamento com relação ao trânsito. Então, quando você está emocionado, você é levado a tomar decisões diferentes. Só que o nosso estágio de emoção é temporário, porque não é educativo. Se fosse educativo, nos transformaria. Mas como ele é uma rede de conversação temporária, então ele não transforma em mim uma pessoa diferente depois. Posso falar um monte de coisa hoje, mas posso fazer totalmente diferente depois. Então, essa disruptura que a gente tem que fazer com as nossas velhas redes de conversações, elas são absolutamente necessárias para rever um novo modelo de sociedade. E isso a gente não fez com esse momento agora. Por isso, acho que simbolicamente, quando eu estava passando vermelho de esmalte, eu estava pensando, tá tudo igual. E eu não queria que tivesse igual, não. Eu queria que tivesse bem diferente. Eu acho que a pandemia e isolamento social, os primeiros meses, eu brinco que é temporada 1 e a temporada 2 agora que a gente está vivendo, né? Então, a gente tinha alguns anúncios de disrupturas profundas, de modos de viver, de comportamentos que iriam mudar. E aí, ao longo, conforme foi passando, a gente foi pensando, talvez o ser humano não tenha mudado tanto, talvez a gente não mude. Então, esse anúncio, de repente, não se concretizou. Você acha isso também? Eu acho. Sim, em todas as tragédias que nós vivemos nos últimos tempos, com as mortes, com pessoas queridas, de todos os lugares, como isso não tem como redimir, né? A morte não tem substituição, esse sentimento não tem como a gente reverter, né? A única coisa que a gente poderia ter tirado de bom era um aprendizado, né? Era
era uma maturidade da humanidade. Para lidar com o coletivo, né? O pensamento coletivo, como a minha ação afeta o outro. Eu cheguei em algum momento, ainda quando a gente não tinha essa quantidade expressiva de morte, ainda quando eu achava que em maio teria terminado. Né? Quando veio fevereiro, informação de isolamento, né, a gente ainda tinha como esperança que em maio terminaria. Então, nesse momento, nessa primeira fase, nessa temporada 1, na temporada 1 da pandemia, eu cheguei a fazer os exercícios mentais do tipo, era a chance que a gente precisava, né? É o stop, para, pensa, revê, faz a curva, né? Faz aí uma ação disruptiva agora. Cara, eu estou te dando uma chance. Né? É quase como isso. Eu estou te dando uma chance, eu estou te ensinando, eu estou te falando. Eu estou te deixando em casa para você pensar, se autoconhecer. Isso, aproveita, né? Faz o que você tem que fazer. Aí eu achei que ia, achei mesmo. Mas aí veio maio, né? Junho, julho, a gente politizou a discussão, a gente monetizou a situação, a gente de novo piramidou países melhores e menores, a gente de novo pisou em cima de uma série de coisas, e eu acho que a gente perdeu uma chance fenomenal de fazer a curva ou de fazer definitivamente a disruptura. Eu penso que nós não aproveitamos a chance, né? Nós não tiramos o melhor da tragédia. Acho que o aprendizado não foi o suficiente e para poder fazer essa reversão, né, que é importante. Pensando um pouco na questão das emoções, né, que você trouxe do Maturana, como é que a gente pode pensar também a educação, nessa importância de quebrar essas redes de conversações, de mudar, de se modificar dentro da educação? Que também traz no livro, né, dos 6 passos, o amor como atitude pedagógica, essa emoção e como é que a gente traz essa emoção para contribuir com o processo educativo. Primeiro que as pessoas estão se embrutecendo, né? Elas estão se ocultando da emoção, né? Porque parece que fragiliza. Inverso disso, né? Quem se permite sentir emoção e consegue se transformar, né? Fica gigante, né? Então, acho que um dos equívocos que muitas pessoas ainda não se colocaram para pensar. O campo da educação, e aí é muito interessante pensar nele, porque eu penso nele desde que eu tinha 9 anos de idade. Né? Com 15, né, eu participei da Subcomissão de Educação e Cultura em Brasília. Fazia parte de um grupo cultural em Ribeirão Preto, chamado Só Falta Você Entrar. Na época a gente usava Telex. Vou dizer minha idade com isso, né? Mas enfim, a gente usava Telex, que era aquele... Ninguém vai saber o que é Telex, meu Deus. Era aquele que a gente picotava e passava o Telex para poder a mensagem chegar do outro lado. E eu e a minha amiga Maria José mandamos uma mensagem para o presidente José Sarney. Porque a juventude tem uma coisa que é fantástica, que é uma coisa que a vida inteira eu tentei não perder, que é essa noção de que eu posso. Né? A gente mandou uma mensagem para o presidente José Sarney. Ninguém ia dizer que eu não podia mandar uma mensagem para o presidente. A gente trabalhava no escritório que tinha Telex, a gente fazia parte desse grupo teatral de cultura, a gente mandou uma mensagem para lá, dizendo que faltava juventude para discutir a Constituição, que viria a ser de 1988, isso era 1986, mais ou menos. E tinha lá uma subcomissão de educação e cultura, e aí a gente se inscreveu e fomos chamados para ir para Brasília. Eu fui a Brasília, fomos em 3 pessoas, 3 ribeirão-pretanos, eu tinha 15, um tinha 18, outro tinha 20 e tal, fomos nós 3, né, para Brasília. Quando chegou lá, tinha poucas pessoas, uma pessoa tinha faltado, e aí a gente acabou indo compor a mesa para discutir, né, e desde então, né, eu tenho trabalhado com uma convicção ferrenha que a curva que a gente tem que fazer é cultural. Né? Nunca me desassociei dela em nenhuma outra atividade que eu tenha ido fazer. Nunca me desassociei da questão do cultural. Que eu acho que o cultural é soberano ao educacional. Quando a gente fala educação e cultura, eu sempre tento me corrigir, cultura e educação. Porque o educacional acabou deixando a gente para o campo do trabalho, né, para o somar e dividir. Né? O cultural é que é o elemento faltante dentro desse educacional para dar conta de fazer essa disruptura tão necessária. Né? E a gente tem a palavra cultura, por exemplo, que é uma das palavras que só não está aqui porque ela não é muitas vezes dita, né? Ela não representou tanto nos últimos 20 anos como as outras palavras, mas é uma palavra riquíssima de conteúdo.
né? Vamos pensar que a cultura vem da questão da agricultura, vem do campo, né? Essa cultura de fazer, essa cultura do ser, é uma palavra muito, muito polissêmica, ou seja, ela tem muitos sentidos, né? E ao fazer a leitura errada dessa palavra, ao colocar essa palavra debaixo de um sentimento ou de um conceito que é menor do que a palavra é, a gente acaba cometendo alguns erros na política pública, na escolha do que fazer, né? A gente não valoriza o que é essa questão cultural. Essa questão cultural ela é identitária, essa questão cultural ela é humana, essa questão cultural ela é resiliente, entendeu? Ela vai passar pelas 20 palavras. A palavra cultura vai passar. É porque a gente não tem uma cultura da preservação que a sustentabilidade está capenga. Né? É porque a gente não tem uma cultura da mudança que a disruptura é tão difícil. É porque a gente não tem uma cultura do amor que a humanização está prejudicada. Então, você percebe que essa palavra ela vai alinhavando, né? Ela aborda as 20 palavras que a gente trouxe para esse projeto da Fundação. Então, eu penso que a questão da disruptura tem que partir daí. A gente tem que fazer uma disruptura que vá permitir que a gente pense diferente, que a gente não pense igual. Né? Só para finalizar essa minha resposta, tem uma passagem, uma história, nem sei quem me contou, nem de onde vem a história, mas que uma senhora, toda vez que ia fazer o pernil, ela cortava ele no meio. A filha dela ia fazer o pernil, cortava no meio. A neta dela foi fazer o pernil, também cortou no meio. E aí a vozinha perguntou para a netinha dela, né, que já era a dona da casa, né? Mas por que você cortou o pernil? Uai, vó, a vida inteira você cortou o pernil, eu também cortei o pernil. Eu cortava o pernil porque eu não tinha assadeira grande. Mas você tem. Caramba, né? Corta, não precisa cortar o pernil, a sua assadeira é grande. Então, a gente vem de um modelo de sociedade que faz o que o outro fez, que faz o que o outro fez e não é disruptivo. Né? No melhor dos sentidos da palavra disruptiva, que é esse que eu gosto de trabalhar, o melhor dos sentidos da palavra disruptiva. E pensando no campo educacional, a cultura está muito linkada com a educação mesmo, né? Na própria educação infantil. Quando a gente está ensinando a criança a comer, a como segurar um garfo, é cultural. Exato. Né? Esse ensino, né, essa educação infantil em um país é diferente em outro país, é cultural também, né? Então, esse link é muito forte. Um outro exemplo que justifica a necessidade da gente criar novas redes de conversações é a maternidade, a paternidade, fica falando assim para sua criança: não confie em ninguém. Olha, não confie em ninguém. Né? Não confie em ninguém. Nossa, não confie em estranhos, não confie em ninguém. Aí essa criança fica adulto, e aí ela não confia em ninguém. Aí o pai fala assim: nossa, esse menino tem problema, né? Confia em ninguém. É geracional, entendeu? A comunicação, ela é cerebral, ela se dá no cérebro. É aqui que a gente sistematiza toda a informação. Então, na medida em que você fica falando, a próprio campo da educação faz isso muito bem. Você fica falando para o menino que ele não vai aprender, ele não aprende. Né? Então, a gente sistematiza essas informações que vêm da linguagem, que vêm da linguística, que vêm da palavra, e aí depois quer fazer reversão. Não faz. Poderia ficar falando disso aqui a noite inteira, né? Nossa. Pensando, voltando lá que a gente falou na questão do machismo, né? Desde na educação, quando vai presentear uma garota, uma criança, uma menina, negócio de passar, varrer a casa, lavar a loucinha. Isso é uma rede, né, de conversação. É uma rede de conversação. Você não presenteia um menino, uma criança, um menino com uma boneca. Não temos trocador. Por que não tem trocador no banheiro masculino? Trocador de fralda. Não brinca junto, não, que menina não brinca com menino. Não brinca junto, não. Vai para lá, brinca você ali, brinca você cá. A gente faz isso com as crianças. Aí as crianças crescem cheias de problemas das questões de gêneros, aí você fala assim, mas por quê? Né? Então, você vai fazendo assim, ó, tchom, volta tudo lá na primeira infância. Por isso que para os 6 passos para a cidade humana, a primeira infância é alicerçal, ela é estruturante. Se a gente não der conta, enquanto humanidade, de cuidar da primeira infância, a gente vai ter que consertar tudo que vem depois. Né? Porque a gente erra ali, aí tem que consertar depois. E conserto a gente sabe que é difícil de fazer, né? Que é mais complicado do que fazer certo da primeira vez. A escola precisa quebrar essa rede de conversação desde o início, desde a educação infantil. A escola tem esse papel, inclusive, né? A família mundial, estamos falando da brasileira, ela já é diferente, né? Hoje você já tem pai, mãe, né? O nosso jeito de ir e vir é diferente. Né? A gente vai hoje ligando para alguém, pega o carro, leva a gente já não se hospeda nos mesmos lugares, é tudo diferente.
E por que a escola é igual? Por que a escola ainda coloca um professor na frente, 40 carteiras, um menino atrás do outro, usa o mesmo livro, usa a mesma metodologia? Se tudo mudou, né? Quer dizer, olha só como não houve essa disruptura da escola. Tudo mudou. Né? A gente tem uma sociedade completamente diferente do que tínhamos há 100 anos. E a escola que a gente tem hoje é fruto dos 100 anos passados. Então, essa escola ela não está dando conta. Ela não está dando conta de antecipar as mudanças e ela não está dando conta. Antecipar as mudanças é um luxo, né? Ela não está dando conta de introjetar as mudanças que estão sendo feitas nesse campo do educando. Então, ela precisa de uma disruptura urgente e que não seja verbal, né? Porque verbal a gente tem. Tem literaturas lindas de mudanças. O que a gente não tem é política pública, a gente não tem mandatários corajosos que priorizem a educação. Financiamento da educação, né? Que façam isso com verdades, né? Sandra Molina disse aqui, né? Ela que é neta de analfabeta, anunciou aqui para todos nós ontem que é a educação que fez com que ela estivesse no palco do Teatro Pedro II. Que muito mais educação, muito mais netos de analfabetos vão subir. Né? Então, a educação tem motivo, tem sentido, tem meta, tem desejos, né? E aí a gente não dá conta de fazer essa disrupção. É que, às vezes, se aproxima a disrupção dentro da escola, anunciados de tecnologias, né? Então, vamos... Que talvez seja a curva que a disrupção fez, né? Essa disrupção tecnológica, e hoje ela é vedete. Ela é maior do que todo o outro sentido. Se você baixar, se fizer no Google ali, quero 5 livros sobre disrupção, 5 livros você acha imediatamente sobre a disrupção no campo da tecnologia. Não é essa que interrompe uma coisa e propõe uma outra coisa, é aquela que inova para o mercado. Então, ela se tornou muito mais uma ferramenta mercadológica do campo da economia, da governança, da gestão de comércio e tal, muito mais de negócio do que uma disruptura humana mesmo, de humanidade. Né? Esse sentido hoje, nas leituras que fiz, é o sentido mais evidente dela do que o que ela pode vir a ser de fato. Então, talvez a grande escola disruptiva seja aquela que está colocando o ser humano em primeiro lugar. Penso que sim. Não precisa pensar nessas questões todas tecnológicas. E talvez pensando, além do seu artigo, Adriana, eu fiquei pensando muito nessa questão de não jogar fora aquilo que tem essa disruptura, mas não jogar fora o que vem antes. Existe essa mudança, né? E aí a gente estava conversando um pouco antes também em relação ao e-book, e eu acho que isso é um exemplo. Será que também, havendo essa disruptura entre o livro físico, a capa, o tato, o cheiro da folha, que a gente gosta tanto, e o e-book, eles não podem conviver também? Não pode ter uma disruptura onde o anterior conviva um pouco com o atual? Porque o e-book é um pouco isso também, né? Você pode ter os dois. Tem livros que eu quero ter, que eu quero comprar, que eu quero grifar, que eu quero cheirar, que eu quero pegar, e tem livros que eu quero estar lendo no e-book. O que a gente só tem que tomar cuidado é a ruptura com a disruptura. Porque a disruptura vai embora sozinha de um jeito diferente, completamente diferente. E como eu falava da feira, o livro também traz a literatura, traz a leitura. Então, ele tem bagagem para levar. Né? Então, a bagagem ela acaba dando esse conceito mais de ruptura do que de disruptura. Mas é super importante colocar isso em debate, porque a gente tem que estar aberto para isso. Porque isso também me veio à cabeça agora, essa questão nos tempos da pandemia, dentro da escola, na educação, o ensino híbrido. Né? E o ensino híbrido é o online, é o ensino remoto, junto com o ensino presencial, mas ele não é exclusivo agora desse momento. Eu tenho feito parte de alguns debates sobre educação, que a gente está falando que não precisamos mais de uma escola de tempo integral. A gente precisa de um estudante integral. Né? Então, a gente precisa que o estudante, se ele não estiver na escola 8 horas, quando ele não estiver na escola, ele tenha outras atividades que possam fazer dele um estudante integral, que ele tenha condições de estar comprometido com o seu processo de educação. Então, aí talvez casa bem com a questão desse híbrido. Né? Eu posso ficar de manhã na escola no presencial e à tarde eu posso ter uma série de atividades remotas e acompanhadas com todos os critérios e permitir que esse menino tenha mais do que 4 horas por dia de formação. E aí, que tipo de formação é essa? Aí você vai para a disruptura pedagógica, que é a tua praia, nem vou arriscar falar sobre isso. Mas a pedagogia também precisa dar conta de fazer algumas ações disruptivas nesse trajeto, né? Sim, mas aí eu acho que aí você está dizendo da formação integral mesmo. É uma educação integral e não uma educação em tempo integral, né? Isso. Esse tempo tem que ser qualificado. Não é simplesmente deixar o menino na escola por mais tempo, né? Precisa ter um currículo que vai dialogar com aquilo que ele está fazendo. Então, uma meta, né? Porque a meta que a gente tem é uma meta política. A meta política tem que ter esse menino a mais de 7 horas em educação.
Mas aí você não tem aquele compromisso de o que fazer nessas 7 horas. E aí você coloca lá um mais cultura. Tenho visto em várias cidades no Brasil. Você coloca lá um mais cultura. Aí o menino estuda 4 horas matemática e português, e aí à tarde ele faz uma atividade, mas sem vínculo, sem objetivo, só para dar conta de uma pactuação quantitativa de horas. Então não é nada disruptivo, né? Não é nada inovador. Né? É só dar conta de uma legislação. Aí a gente pede. Eu vou dar um exemplo, né? No meu atual trabalho, a gente tem um projeto de jornada ampliada, projetos de contraturno. Então, a gente fez uma avaliação de como que foi o primeiro ano, o ano de implementação. Era uma adesão voluntária, então o educando podia escolher participar ou não e escolher de qual projeto que ele queria fazer. Só que o projeto estava totalmente vinculado ao currículo. Então está vinculado, são jogos matemáticos, é educação financeira, e tem sempre uma linguagem artística permeando. E avaliando ao final do ano, teve um desempenho escolar mais alto do que aqueles que não estavam dentro desses projetos. Eu acho que a adesão voluntária tem que ser valorizada, né? Mas eu acho que esse tempo ampliado na escola, qualificado e dialogando com o currículo, né? Acho que essa possa ser essa disrupção que a gente procura para a escola. Né? Exato. Eu acho que a educação tem uma função primordial. Né? A gente precisa... É o universo das oportunidades. Né? É a possibilidade de criar condições para que as pessoas tenham escolhas. Porque escolher é o grande privilégio da vida. Poder ir, poder vir, poder ficar. Né? Poder ser, poder não ser. Poder gostar, poder não gostar. Poder ter, poder não ter. Então, a escolha é o grande privilégio que a gente tem que trabalhar para que todo mundo tenha. Né, que as pessoas não façam porque têm que fazer, mas que elas façam porque elas escolheram fazer. Isso faz toda a diferença nas relações humanas, nas relações de emocional, de perspectiva de vida, de alteração de projeto de vida. Né? Se você trabalhar para poder escolher, faz toda a diferença. É uma conexão que eu faço muito com a felicidade. Acho que a felicidade ela está condicionada a poder escolher. Né? Aí você não ficar condicionado a fazer isso por isso, escolher aquilo por aquilo. Né? Quando você tem essa liberdade de escolhas e efetivamente tem as opções de escolha, né? Você tem essa oportunidade, faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Você só escolhe o que você acessa, né? O que você conhece. Então... no mundo cultural isso é fantástico, para não perder a chance de dar esse exemplo, né? Eu tive, quando secretária da Cultura, fiz uma frase, foi mal entendida, que eu teria feito uma crítica ao Michel Teló. Demorei 1 mês para explicar que eu não estava criticando o Michel Teló, não estava criticando a obra do Michel Teló. O que eu estava criticando é uma merreca de uma política pública que coloca um menino para ouvir Michel Teló e não dá a ele a opção de escolha. Se ele ouvir um Mozart, se ele ouvir um Tom Jobim, se ele ouvir qualquer outro estilo musical e ainda assim ele escolher o Michel Teló, perfeito, não tem problema nenhum nisso, porque é fruto da escolha. Agora, se você massificar um estilo cultural para uma comunidade, para um grupo, né, e não dar a chance de que ele faça a escolha, aí tem um problema muito sério. Então ele pode escolher, é legítimo, ele pode escolher qualquer estilo musical, qualquer tipo de roupa, mas ele tem que escolher fruto do que ele sabe, né, do que ele conheceu. Eu brincava quando eu chegava nos lugares para poder explicar o raio da frase que eu tinha dito, assim, você gosta daquele vestido verde? Aí a pessoa ficava assim como você, me olhando com uma cara, que você está perguntando? Aí a pessoa respondia assim, qual vestido verde? Você não vai poder dizer que gosta se você não conhece. O processo cultural é esse. Né? Quem trabalha com cultura tem que abrir os precedentes para que todo mundo possa fazer a escolha, ainda que aquilo que a pessoa está ofertando não é o que vai ser escolhido. Eu posso mandar o erudito, eu posso mandar o contemporâneo, eu posso mandar de todas as formas, mas ele tem que ter acesso e aí fazer a escolha dele. Todas as escolhas são legítimas, mas ele tem que ser fruto da escolha, não da imposição e da falta de escolha. Então o setor cultural, por isso que eu volto a dizer que o cultural é que devia ser a base estruturante para o educacional e não o inverso, que é o que a gente tem de há muito tempo. E como é que a gente contribui com as políticas públicas nesse sentido? Aí eu acho, Laura Abad, queridinha do Loyola, porque ela é queridinha do Loyola. Loyola ama ela, tudo que o Loyola queria fazer com ela. Aqui em Ribeirão, ela que falava, ela que buscava, ela que intermediava ele. E ele também é um querido, né? Eu acho que dentro das ações disruptivas que a gente tem que ter, acho que talvez a primeira, pensando em Brasil,
a primeira que a gente tem que ter. E aí como o evento é literário, eu vou trazer o Camões aqui para a gente lembrar. O Camões tem uma frase que eu acho fenomenal, que ele diz assim: um fraco rei torna fraca uma forte gente. Não dá mais para a gente se contentar com fracos reis. Sabe, não dá mais para a gente acordar de manhã e ter um fraco rei mandando na gente. Sabe, não dá mais para a gente achar que um fraco rei pode tomar uma decisão por mim que tem essa representatividade. Porque essa forte gente, que essa gente brasileira, está enfraquecida de tantos fracos reis, né, dizendo o que é que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que fazer. E aí você fala assim, tudo bem, mas todo o processo eleitoral no Brasil é democrático. É democrático, mas você tem opção de escolha? Se você tem o recurso econômico aqui, o recurso midiático aqui, a fake news, que é uma palavra que a gente vai discutir amanhã aqui, já não é mais um fruto de escolha, já é uma divisão. Né? Então, a gente não tem, é certo que a gente não significa que quando a gente elege o melhor. A gente elege aquele que se deu melhor naquele processo eleitoral. Né? Mas assim também é em outros lugares, né? Não é uma questão só de Brasil. Mas no Brasil a gente tem uma história de longa data de aceitação do fraco rei mandando na gente, que a gente precisa fazer essa ruptura de verdade. Aí não dá para fazer ruptura, não. Ruptura não dá conta. A ruptura não vai dar conta de reverter essa realidade. Vai ter que ser uma disruptura bem grande da gente se empoderar, acordar de manhã e dizer assim, eu posso. Né? Outro dia eu vi uma pessoa muito engraçada, assim, uma mensagem que ficou na minha cabeça, ele virou e disse assim, minha mãe disse que eu não conseguia fazer. Eu virei para minha mãe e disse assim, alguém já fez? Minha mãe disse sim, alguém já fez. Então eu faço. Eu achei isso tão lindo. Então quando alguém pergunta assim, você consegue fazer? Eu falo, alguém já fez? Já, então eu faço também. Então não é impossível. Então eu faço também. Então, posso fazer diferente, posso fazer maior, menor, pintar de cores alternativas, mas se alguém fez é porque dá para fazer. Então eu também faço. A gente vai e volta na educação, né? Volta na educação. Volta na educação. Porque é lá na educação que eu tenho que dizer para o menino que ele pode fazer. É lá na educação que eu tenho que dizer para o menino que se ele quiser pintar a árvore de amarelo, ele pode pintar a árvore de amarelo. Não precisa ser necessariamente de verde, até porque a gente tem flores lindas que quando estão floridas mesmo, a árvore fica todinha amarela. Menino, tá errado. A árvore é verde. Como pode? Pinta o chão. Não é? O céu é azul, por que você pintou de amarelo? Exatamente. Deixa eu contar uma coisa do meu afilhado. Você falou de criança. Estávamos passando por Cubatão, meu afilhado estava no carro, ele pegou, olhou, viu aquela fumaça toda das fábricas de Cubatão, virou e falou assim, é aqui que eles fabricam as nuvens? É lindo, não é? Lindo. A infância é maravilhosa, ela nasce para ser criativa e aí a gente coloca ela na escola. E aí... Já que você deu um exemplo de uma criança da sua família, eu vou dar um exemplo da minha família também. Minha sobrinha de 4 anos, e aí a escola querendo fazer ensino remoto, educação infantil, ensino remoto também. Né, gente? Educação infantil precisa da interação, precisa da brincadeira, não vai dar tão certo no ensino remoto. E aí, naquela aula que não estava fazendo sentido nenhum para ela, e ela em frente, né, e aí entrou uma aula de inglês, e aí a professora falando, ela não estava entendendo nada, e ela simplesmente, tchau, teacher, até nunca mais eu vou brincar. E virou, que linda. E foi brincar, e nunca mais voltou para aula online. Fruto da escolha. Fruto da escolha, e ela, assim... Precisa de uma criança de 4 anos dizer isso pra gente, que aquilo não está fazendo sentido? Fruto da escolha. É por isso que eu acho que a escolha é a grande sacada pra gente cuidar dos traumas, das depressões, né? Tudo fruto da escolha. É porque a gente não consegue escolher que a gente está tão deprimido, né? Porque a gente quer ir, e ficou muito claro hoje na fala da Mara, né, que foi a primeira a falar hoje, a dificuldade, ela contava sobre a dificuldade, né, de fazer as escolhas que você quer fazer na vida por conta de estereótipos, de caixinhas, né, como se a gente nascesse logo no comecinho e já tivesse que escolher de quais caixinhas você quer fazer parte. E da caixinha que eu vou fazer parte, Laura Abad, você não vai fazer parte, entendeu? Então, como é que depois você fala assim, não, pode sair da sua caixinha. Sai, menino! Sai da sua caixinha, menino! Né? Vai para a caixinha do outro. Não, o tempo inteiro ficaram me protegendo dentro de uma caixinha só. Então, nós somos fruto do nosso próprio processo de formação. Né? O hoje é reflexo de tudo que a gente fez e aprendeu lá atrás. Né? Fiquei pensando na fala da Mafuane, né? Desse trânsito que ela faz da área social para o corporativo. Você é doida? Como é que você vai chegar no corporativo? Você não vai saber conversar com eles, né? Exatamente. E tem muito isso, né? A pessoa da área social, de repente numa instituição privada,
que a rede de conversação é diferente, né? E aí precisa... Mas esse trânsito, se você não se encaixa nesses estereótipos ou dentro dessas caixas, pode ser muito rico. Se você transita, como ela fez, entre uma área e outra, e aí acontece aquilo que ela disse. Você pode falar de tudo com todas as pessoas, mas não da forma que você quer e nem no momento que você tem que escolher o momento. Exatamente. E como dizer. E vamos fazer uma conexão. A Dulce, na hora da apresentação dela, ela fez referência à frase do Althusser, né? Ninguém é livre para dizer o que quer, porque todo mundo precisa dizer a partir do lugar social que ocupa. Isso já é o cerceamento da escolha. A comunicação é um cerceamento. Por exemplo, você às vezes... Aí você conta. 3, 2, 1. E não diz. Não diz porque o lugar social que você está não te permite dizer. Ou é uma questão de educação, ou é uma questão de não compreensão, né? A pessoa não vai entender o que eu estou falando, então não vou dizer, né? Então você tem toda uma série, mas a mais cruel dela é aquela quando você não pode dizer o que você quer dizer. Então você não tem o fruto da escolha. Então essa discussão é que eu acho que tem que pautar todas as outras, né? Essa é a curva que eu acho que a gente tem que fazer, daquela curva que não deixa no retrovisor, nada no retrovisor, né? Porque se a gente fosse pensar um pouco em ruptura e disruptura, é mais ou menos assim, né? Você está no retrovisor fazendo uma curva lá 180 graus. E aí, quando você ainda olha, tem algumas coisas no seu retrovisor. Aí você está meio que perto de uma ruptura. Aí, quando você virou mesmo, que você olhou no retrovisor, já não tem mais nada, aí é uma disruptura que você está fazendo e está começando de novo, do outro jeito, e dá medo, né? Porque a gente não está pronto para se desvincular de coisas que a gente tinha. A própria tecnologia, quando ela se apropria do conceito de disrupção, ela traz isso. É uma tecnologia, uma coisa nova, diferente daquilo que você vinha fazendo. E é diferente. É muito diferente. São outras coisas que estão em jogo, são outros mecanismos, outros instrumentos do que o presencial, do que o não tecnológico. Tanta coisa para dar conta, né, Adriana? É muito. Mais 20 anos, serão suficientes, será? Será? 20 anos? Deixa eu fazer uma conta matemática rápida. Eu não sei. Se tivéssemos feito a curva seta com o que passamos agora, talvez muito menos do que isso. Mas eu acho que a gente perdeu uma chance fenomenal de não pintar a unha de vermelho. Agenda 2030. Daqui 10 anos. Então, a Agenda 2030, por exemplo, só se sustenta, e é uma pauta que está na fala de agenda do Galeno amanhã, só se sustenta porque em 2015 a gente não deu conta, né? A gente fica repactuando, né? A gente fica empurrando as coisas para poder reverter, né? Quando a gente vai lá na virada do ano 2000, a gente faz o pacto do milênio lá com os 8 objetivos. A gente não dá conta, em 2015 a gente pactua com a Agenda 2030. E quando chegar 2030? Pactua para 2050? E vai empurrando? Né? Então, essa disruptura que a gente tem que fazer no campo da sustentabilidade, por exemplo, que é uma das palavras, ela é muito importante, porque talvez, se a gente não fizer essa, a gente não tenha a chance de fazer nenhuma outra posterior, porque é uma questão de sobrevivência da própria humanidade. Né? Agora que a gente está sofrendo com as queimadas, com a alteração da umidade do ar, né? das condições climáticas, dessas reversões todas, fica mais fácil se perguntar se haverá planeta para haver uma humanidade. Havendo planeta, que humanidade é essa? Imagina, a gente tem uma realidade mais farta hoje. Imagina quando ela não for farta. Né? Hoje a gente tem, vamos lembrar aqui, Melenhadas, querido Ribeirão Pretano, autor do livro A Fome, onde ele vai dizer que a fome é uma questão política, não é uma questão de oferta e procura. Cara, como vamos parar para pensar nisso? Se é uma questão política, é uma questão de decisão. A gente está escolhendo, a gente, humanidade, a gente está escolhendo deixar as pessoas passarem fome, porque tem uma questão mercadológica por trás, tem uma questão de poder político por trás. Raio do céu, que humanidade é essa? Para que eu quero descer, né? Então, aí você se propõe. Então tá, eu vou fazer uma disruptura. Posso fazer sozinha? Né? Qual é o tamanho da disruptura que uma pessoa consegue fazer no geral? Só que, mesmo quando a gente vai chegar em bilhões de pessoas, milhões de pessoas, começou em algum lugar. Então, acho que a disruptura ela pode nascer isoladamente, ela pode nascer da ideia de alguém. Tudo bem. O que essa pessoa tem que ter em mente é que, em algum momento, ela tem que deixar de ser dela. Tem uma coisa que eu pesquisei no meu pós-doutorado na área de administração, que eu fui estudar o Fora do Eixo, que é um coletivo. E eu fui estudar o modelo de gestão do Fora do Eixo.
dentro do campo da administração. E o Fora do Eixo usava uma coisa que era muito legal, que era a perda de controle. Que eles criavam ideias e projetos para perder o controle. Que a ideia era que outros tomassem o controle e fizessem aquilo, né? Eu acho assim que essa perda de controle é que a gente não está preparado. A gente controla tudo, né? A gente tem medo de perder, a gente tem medo de perder a autoria, a gente tem medo de perder o mando das coisas. A gente não consegue fazer pensando no outro, pensando que é passageiro aquele seu papel, que o outro vem e vai fazer. A gente protege, segura, guarda, e aí diminui os nichos de oportunidade. Né? Vamos dar uma oportunidade, nem sei como que a gente está de tempo, mas estou me avançando aqui na pergunta. A Vicky, que fez a apresentação anteontem, maravilhosa, linda. Você trabalhou com ela durante um tempo, entrevistou ela para o seu mestrado para discutir o projeto Protagonista. Empoderada. A Vicky foi especialmente convidada para ser a mestre de cerimônia aqui desse evento, porque a Vicky, quando subiu nesse palco, era o exemplo das escolhas. Ela foi uma das meninas que fez parte do projeto Jovens Protagonistas. A Laura estava na fundação nesse tempo. Um projeto lindo, maravilhoso, que foi criado especialmente para permitir que a fundação soubesse ou aprendesse a lidar com a juventude. A gente estava perdendo o controle da feira, a juventude estava tomando os espaços de forma não literária, né, de não consumo literário, de não atividade literária, num projeto meio de baderna, né, porque assim eles estavam recebendo o convite. E aí essa participação, esse projeto vai fazer o diálogo com as comunidades juvenis da cidade, cria esse grupo articula com os outros jovens. E hoje, anteontem, perguntando para a Vicky onde é que eles estão. E ela dando conta, fulano fazendo tal faculdade, fulano foi para tal lugar, e a Vicky aqui no palco. Linda, maravilhosa, foi super elogiada pela Mafoane, com um lindo sorriso e tal, apresentando aqui o projeto. Então, quer dizer, fruto da escolha. Né? Um dia ela pode escolher, posso ou não posso fazer a curva? Então, tenho esse projeto aqui que me dá essa oportunidade, vou fazer parte desse projeto. E, de novo, qual foi a curva que ela fez? Cultural. O projeto Jovens Protagonistas é um projeto cultural. Então, o cultural tem essa abrangência, tem esse tamanho, consegue fazer essa curva e tem 0,7% do orçamento em Ribeirão Preto. Ou seja, perdeu o Ministério da Cultura. Ou seja, a gente não fez a curva, né? A gente está numa reta aí, empurrados. A Vicky é um exemplo, mas eu também sei do destino de outros também do projeto. Do seu trabalho, né? Eu falei para a Vicky também, que você já tinha publicado. E aí é muito quando a gente fala do protagonismo dos jovens, né, do protagonismo juvenil, são as escolhas dele. O que eles escolheram fazer com aquilo que a Fundação estava oferecendo para eles. Né? Eu faço parte desse coletivo. E como é que eu vou me comportar? Como é que eu vou adquirir minha autonomia dentro desse coletivo? São escolhas. Muitos não continuaram, foram escolhas. Exatamente. Né? Mas tiveram escolhas, pelo menos, né? Naquele momento. Claro que foi um percentual ínfimo em relação ao quantitativo de jovens na cidade de Ribeirão. Mas, minimamente, como estudo de caso, e aí você, mais do que ninguém pode dizer, porque foi lá fazer mestrado sobre o tema, minimamente como estudo de caso, prova de que a oportunidade é necessária para as pessoas seguirem, né? Seguirem as vidas felizes. A Vicky estava aqui linda, maravilhosa e feliz. Linda mesmo. Fazendo pós-graduação. Eu acho que o nosso tempo já acabou. A Dulce já está ali pronta para entrar. Estou entrando. Estou agradecendo, então, quem ficou aqui assistindo a gente até agora. Adriana, obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui nesse momento. Obrigada, gente.